Velha Escola, terceiro episódio. Estamos juntos aqui, eu, Felipe Bueno e o Luiz Alberti. Como vamos? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Eu tenho uma dúvida. Esse episódio vai ser punk? Ou vai ser heavy metal? Bom, a gente vai explicar agora por que a gente fez essa pergunta no começo. Mas é importante dizer, desde já, que a gente vai mexer não só com torcida hoje, mas hoje é torcida mesmo, é arquibancada. Hoje vai ser brabo. E a gente vai mexer com torcida dentro de torcida, então é facção dentro da mesma arquibancada. Meu Deus. Porque a nossa proposta hoje é falar de Iron Maiden, mas não, você vai falar de Iron Maiden, legal, tal. Não, a gente vai falar do primeiro disco do Iron Maiden que cada um de nós adquiriu, comprou, ganhou, enfim, não é isso? É isso mesmo. Eu acredito até que mais ou menos na mesma época a gente deve ter feito isso, né? Ah, provavelmente, provavelmente. Eu com a minha fita cassete e você já com vinil, né? Isso, eu com vinil. Agora, tem uma coisa, minha gente. Aliás, muito obrigado a todos que nos ouvem, fazem repercussão nas redes sociais, legal mesmo, continuem. Esses dois discos são discos... tem um acaso aí, né? Quando a gente ganhou, comprou, e a gente vai se lembrando aqui no meio da gravação se a gente ganhou, comprou, que eu não me lembro agora se eu ganhei ou comprei. Acho que eu comprei de moto próprio mesmo. Mas a gente não sabia que um desses discos envolvia a primeira fase, era o primeiro álbum do Iron Maiden, e depois de 3 anos ia virar motivo de guerra entre fãs, né? Porque o pessoal do Bruce Dickinson, né, e o pessoal do Paul Di'Anno, ao longo dos anos 80 e 90, eles iam se enfrentar, iam se amar e odiar, né? Os fãs de Iron Maiden que gostam mais da fase A ou da fase B. Vamos parar de enrolar, então? Sim, vamos lá. Iron Maiden, First Album. Bom, esse foi o meu primeiro disco do Iron Maiden, como eu já antecipei aqui, foi uma fita cassete que existe até hoje. As fotos nas redes sociais mostram isso. Sim, E ela está aqui, inclusive, de corpo presente. Está aqui de corpo presente. Iron Maiden, primeiro disco, lançado no dia 14 de abril de 1980. Quer começar ou quer que eu comece? Pode começar. 1980 eu acho que era muito novo para lembrar, então acho que você tem mais propriedade para falar. Eu não tenho mais propriedade, porque eu com certeza não comprei no dia 14 de abril de 1980. Mas a gente, quando gravou o primeiro episódio, a gente falou um pouco de impacto que o Led Zeppelin 4 produziu na gente, né? Éramos adolescentes e tal. Prowler, a primeira música, você já ouviu um pedacinho aí, Prowler foi uma música que causou um baita do impacto, e é a primeira música do álbum, né? Sim. Mas assim, é uma pancada. Olha, pancada, hein? Pancada, pegou? Entendeu? E foi sem querer, gente. Você tá melhor que eu nessa fase. Muito bom, muito bom. Era punk, né? Especialmente essa música, eu acho. Talvez Punk Running rock, Free também. Era punk rock. E aí vem Remember Tomorrow, que é uma música já mais trabalhada. Vem Running Free, que é hino, né? Até hoje, né? E vem uma outra música que me causou, assim, grandes emoções, que é Phantom of the Opera. Phantom of the Opera. Fechando o lado A do lado A da nossa conversa de hoje aqui. O que você vai me contar sobre essas 4 músicas? Muito bom. Bem, assim, antes de mais nada, é curioso que a característica desse disco, ela foi um pouco, assim, involuntária, né? A qualidade da produção foi rústica, foi meio ruim, foi até mesmo criticada pelos próprios integrantes da banda. E isso acabou sendo também a característica do disco como a gente tem hoje. Will Malone, isso, produtor. Will Malone, que eles não levavam muito a sério, porque parece que teve a troca já de uns 2 ou 3 antes dele. Então, assim, era uma coisa bem difícil para eles conseguirem alguém ali naquela época. Imagino que eles deviam ter muito dinheiro também, né, para contratar um grande produtor. Primeiro disco. Mas, assim, é aquela coisa, né,
um pouco de sorte de principiante, porque o que faz esse disco ser interessante é justamente isso, né? Essa rusticidade. É algo que talvez, se a gente quisesse fazer hoje, seria muito difícil. Porque a gente teria que ter aquele som, né? Que, aliás, é uma coisa que a gente já falou aqui, se não falou, vai falar ainda, certamente, que uma das coisas mais difíceis de fazer hoje é o som de antigamente, né? Porque... Naturalmente, organicamente. Claro. Hoje tem plugins, né? Mas assim, plugins não é disso que a gente está falando. Está falando de pegar realmente a guitarra, entrar num estúdio e sair aquilo. Hoje é muito difícil conseguir isso, né? Não é à toa que tem os plugins, né? Mas enfim, Prowler já começa desse jeito, né? Então começa com aquela guitarra crua, ácida, aquela distorção toda e a voz também crua e ácida do Paul Di'Anno. Bom, como eu estou querendo dizer aqui de uma forma... Vai. Você não vai sair desse estúdio hoje sem falar o que você pensa há décadas. A voz dele é a voz do Iron Maiden. Pronto, falei. Começo a perceber pessoas do lado de fora desse estúdio. Já estou ouvindo aqui algum... Calma, gente. Calma. Deixem ele terminar o episódio. Bem, defenda a sua posição, vai. Bom, é uma questão, né, de gosto, eu diria. Sim, mas por outro lado eu acho que a voz dele é a que combina com essa primeira fase. Inclusive, eu vejo assim, a gente falou muito sobre isso, né, no episódio passado em relação ao King Crimson, mas eu vejo assim claramente uma diferença entre esse primeiro Iron Maiden e o segundo, do Bruce Dickinson. E o que faz a diferença é a voz. Embora a gente sabe que também houve outras diferenças aí no meio, e enfim. Mas até as músicas do Steve Harris são diferentes, né? Assim, marcadamente diferentes, né? Mas enfim. Eu posso te ajudar na sua defesa? Pegue o Bruce Dickinson cantando ao vivo músicas do primeiro disco do Iron Maiden. Então. Running Free. A própria Iron Maiden, que é tocada até hoje. O fã de 15 anos a menos não vai entender essa discussão porque ele não ouviu à época o Paul Di'Anno cantando. O Made in Japan é um disco que é importante você ouvir nessa época, você que não conhece, porque é o Iron Maiden ao vivo com o Paul Di'Anno no vocal. Isso. E assim, é outra coisa. Muito diferente. Encaixa muito melhor, combina muito mais. E a gente está falando de uma época em que o punk estava começando a sair do domínio fonográfico, mas ainda tinha muita importância, muita influência, né? O punk britânico, né? O punk britânico, é claro. Os caras usavam jaqueta de couro, calça jeans, bota e camiseta branca, né? O cenário socioeconômico era também. Né? Já era um pouco diferente em 82, quando o Bruce entrou. E aqui ninguém está falando que o Bruce Dickinson não é um vocalista fantástico. Nem eu. Né? Isso porque a gente não entrou na discussão da criação das letras também, porque o Iron Maiden mudou nisso também. Muito. Né? Até porque os vocalistas têm um papel forte nessa parte. Muitos têm um papel forte. Agora, falando desse lado A e falando do disco como um todo, tem uma história maravilhosa de Phantom of the Opera. Não sei se você sabe, mas já que você tocou no assunto produção, o Dennis Strayton, né, que era o guitarrista número 2 na formação original do Iron Maiden. Aliás, não original, a formação do primeiro disco, né? Aliás, tem essa curiosidade também. Por pouco, esse disco não foi gravado por um quarteto. Isso, eles eram 4 e chamaram ele meio que na última hora. Ali, isso. Né? E o Iron já era muito famoso pelos Soundhouse Tapes. Né, que era um EP de tiragem limitada que quem tem hoje é ídolo. Mas enfim, e o Dennis Strayton, ao contrário deles, tinha uma certa experiência em produção, em estúdio, em gravação. E aí ele se sentou com o Will Malone para trabalhar em Phantom of the Opera. E aí ele colocou uns fraseados a mais, colocou coral, e aí... Quando os outros 4 ouviram, eu falei, isso é um lixo, isso está parecendo o Queen, né? É verdade. E aí, acho que foi o começo do fim da carreira do Dennis Strayton no Iron Maiden, porque daí voltaram para a versão crua, original, que é a que a gente conhece.
E o cara não pôs mais a mão na mesa de som, na mesa de mixagem. E né? ele achando que estava abafando. Achando né? que ele estava dando aquela contribuição, falando, não, eu tenho certeza que a música ficou melhor, mas os caras não quiseram paciência, não quiseram e tal. Um gênio à frente do seu tempo. Um gênio à frente do seu tempo. Não sei qual é o tempo dele, mas ele está à frente. À frente de hoje, inclusive. Né? Então, Então, uma outra coisa que eu queria comentar é que, apesar de lá na frente, poucos anos depois, ter vindo um sujeito chamado Nico McBrain, eu sou muito fã do Clive Burr. Clive Burr é um bom baterista e acho que ele se destaca ainda mais no segundo disco, que é o Killers, e mais ainda no The Number of the Beast, que já é um disco com o Bruce Dickinson. Mas eu acho que vale a pena destacar. São bateristas muito diferentes. Sim, muito, né? muito diferentes. Muito diferente. E sem querer polemizar, mas eu acho, para mim, né, para mim mesmo, meio que indiscutível que o Nico McBrain é melhor. E ele é mais a cara do Iron Maiden. Sim, né? Especialmente esse Iron Maiden 83 meio, pra cá, né? Sim, se contar que realmente, né, 83 pra cá é o mesmo Iron Maiden. Nós estamos falando de 38 anos, é isso? 38 anos. Isso. É uma coisa brutal em comparação com 3 anos que foi a outra com o Clive Burr, né? Uma pessoa de 50 anos pode falar assim que o Nico McBrain é o baterista novo do Iron Maiden. Como o Bruce é o vocalista novo. É que entrou o Blaze, né, no meio, teve a história, o caso Blaze, mas enfim. Né, tirando mas o Nico não, o Nico tá lá desde então, né? Desde então. Tudo que o Iron Maiden fez de 83 pra cá tem o dedo dele. Nico que veio de uma banda francesa chamada Trust. Je sais mon frère, les gens le croisaient un trou d'air. 30 ans de labeur avait monter sa grandeur. 30 ans de chaîne, chacun sa veine. Vale a pena ouvir porque é muito divertido. Eu nunca ouvi. Posso colocar mais uma questão envolvendo os músicos aqui do Iron antes da gente ir pro lado B ou lado 2 do primeiro disco? Ufa! Já notei naquele disco, já dá para notar, aliás, já notei. Notei faz 30 anos, né? Mas já dava para notar que o Steve Harris era um diferenciado. Sim. Né? Tocando e compondo. 5 das 8 músicas são dele e já dá para perceber em vários temas que ele é um baixista muito diferenciado, muito acima dos baixistas da geração dele. E aí cabe uma influência que ele teve, sempre reconheceu, que foi o Pete Way do... Aqui nós falamos UFO, né? Mas do UFO. Que o Steve Harris reconhece que até o jeito de pisar no retorno ele aprendeu com o Pete Way. E para quem já foi a um show do Iron Maiden, deve saber, ou deve ter ouvido do cara do lado, assim, da pessoa que estava do lado, que todo show do Iron Maiden até hoje começa... o sinal de início do show é Doctor Doctor, do UFO, né, do UFO. Aí as luzes vão se abaixando, e aí eles tocam inteira, Doctor Doctor, deve ter aí uns 3 minutos e 50, 4 minutos, né? Que é um hino do UFO de 74. E aí começa, de fato, o show do Iron Maiden. O PA toca Doctor Doctor e aí começa o show do Iron Maiden. Independentemente da turnê, sempre foi assim. E, tomara. Quero que seja assim para sempre, porque é um momento muito emocionante. Porque bom, você pode dizer. As pessoas percebem, né? As luzes vão se apagando, as pessoas vão cantando Doctor Doctor. É uma música gravada que é como se fosse uma música ao vivo, né? E aí começa o show do Iron Maiden. Muito bom. Eu, antes da gente virar o primeiro disco, o primeiro lado...
Primeiro lado do primeiro disco. O primeiro lado do primeiro disco, né? Ou virar o primeiro disco, vai que seja. Porque um dia vamos falar de disco duplo também, né? É Aí vai ter verdade. lado 3 e lado 4. Lado C e lado D. Lado C e lado D. Exato. Olha aí. O que transforma ele num CD, né? Exato. Oh, C, D. Você vê? Que coisa. Bom, eu acho que tem 2 standards nesse primeiro lado aí que a gente não pode deixar de falar. A gente já falou, mas assim... Running Free, Running né? Free. I'm running free, yeah. I'm running free, yeah. Get out my Que é uma música, assim... Na minha opinião, meio boba, meio, né? Vou abrir meu coração aqui mais uma vez, Vai, tá? vai. Eu gosto de todas as músicas com Paul Di'Anno, todas, sem exceção. Os 2 primeiros discos para mim são absolutamente perfeitos. E mesmo essa música boba, para mim, ela não pode ficar fora desse disco porque ela dá para entender que é um primeiro disco e eles estavam querendo fazer um hit, né? Era uma coisa assim mesmo para pegar uma coisa. Tem a cara, né? A cara da época. Isso, como eles usam, né? Catchy, né? Uma coisa para você... olha, ouvi uma vez já tô cantando, né? Ok, e essa música acabou virando a música do show ali. Toda vez que eles Funciona tocam muito ao ao vivo, vivo, né? eles fazem Esticavam, essa... né? Fazem é o momento de contato com o público Isso, ali, né? isso. E Phantom of the Opera, que... I'm a listen up you now, you won't get away from my grace. Even listen, I've been hiding behind that false face. You know and I know that you ain't got that not to A gente ainda precisa falar sobre isso, mas para mim é uma das top 10 músicas do Iron Maiden. É maravilhosa. É elaboradíssima. É elaboradíssimo. Né? É um E o rock que- progressivo, né? Pois é. Tem elementos, né? E o que é aquilo... assim, eu fico imaginando, né? Hoje, inclusive, ouvi, né? Para a gente gravar aqui. Falei, fico imaginando a tortura que deve ser para alguém que não fala inglês conseguir cantar aquilo num cover qualquer, porque é muito difícil. Sim. As palavras acabam sendo muito, né? Porque eles inventaram um riff ali que é terrivelmente... Para encaixar as palavras ali é bem desafiador. E é muito elaborado, é muito bem feito, é super diversificado, né? Tem ali elementos, acho que também, como a gente falou do Stairway to Heaven em relação ao Led Zeppelin, são elementos que de alguma forma sintetizam a obra, eu diria a obra inteira até do Iron Maiden. E não sou eu que estou falando isso, acho que, se eu não me engano, o próprio Bruce Dickinson falou isso. Sim, porque você vê um caminho aberto para o metal melódico, para o duelo das duas guitarras também, e isso, vamos contextualizar também que é importante. A gente está falando de um contexto de New Wave of British Heavy Metal, que veio com a influência primeira do Wishbone Ash, aí tem Judas Priest, tem Saxon, tem Iron Maiden, tem Def Leppard. Bom, Def Leppard, ok, Def Leppard seguiu o caminho dele, mas 5, né, vocal, 2 guitarras, baixo, bateria, quase todos seguiam esse mesmo formato. E outros menores, assim, que não tiveram, infelizmente ou felizmente, não tiveram tanto sucesso, mas o formato dessa música, você ouve ecos em discos dos anos 90, dos anos 2000 do Iron Maiden, com certeza. Muito bem. Hora de virar? Vamos virar, agora virar sem virar, né? Virar sem virar. Então a gente começa com um tema instrumental, Transilvânia, depois Strange World, depois Charlotte the Harlot e depois Iron Maiden. Mais calma, porque tem uma nona música, que é Sanctuary, né? Que é uma música que não entrou no disco, nas primeiras prensagens, né? Era música, britânicas, né? Isso, era música de compacto, né? Que hoje a gente chama de single, enfim. Mas acabou se tornando tão importante que entrou nas prensagens que vieram depois, no formato CD também, e era uma música muito executada ao vivo. Ao vivo. Mas comecemos pelo começo, Transilvânia, por favor.
é a música que não tem o Paul Di'Anno, né? E ainda assim, agora eu tô pagando a minha língua, porque eu falei que eu gostava de todas as músicas com ele, mas eu não disse que não gostava de outras, né? Essa eu gosto também. Então, assim, eu acho, aliás, posso estar errado aqui, eu tenho ainda algumas coisas polêmicas a falar sobre Iron Maiden, não acabou ainda. Abra seu coração. Ainda não. O lado B vocês vão ouvir um pouquinho mais. Mas eu acho que todas as músicas instrumentais do Iron Maiden são muito boas. Eu não me lembro agora de não gostar de alguma, parece que é realmente uma banda muito entrosada, muito assim, uma banda que poderia dar certo mesmo sem um vocalista. Vamos usar um conceito que você usou no episódio passado. Tem um líder aí, tem um dono nessa banda, né? Que é um dono que talvez seja o melhor instrumentista. Mas se não for o melhor, ele é o cara que manda, o cara que conduz, que é o Steve Harris, né? Sim, eu acho que isso responde bastante. Essa né? é a cola da banda, né? Sim. E ele, aliás, em Transilvânia, ele manda muito bem. Manda muito bem. Impressionante, ali ele já mostra a técnica que ele ficou famoso, né? Por ela ali, do dedilhado duplo ali, daquela velocidade toda. E sensacional, muito boa. As guitarras imitando vozes também, que é muito legal, né? E você vê, com todas aquelas limitações ali de produção, eles conseguiram fazer aquilo, né? E é uma música que acho que eles... não sei se eles tocam ainda hoje, acredito que não, mas ela foi feito um cover até dela, pelo Iced Earth. Eu fiquei sabendo aí também esses dias. Iced Earth, não sei se você conhece. Sim, conheço. É uma banda de metal boa também, né? Assim, tem lá o seu valor. E bebeu na fonte. Né? Isso. Óbvio, eles são, acho que até declaradamente, né? A música Transilvânia, ela é emendada com Strange World, né? Que é uma música da qual eu sempre gostei. É uma música que destoa de todo o disco. Você vai ver uma música parecida no Killers, que é Prodigal Son, né? Mas essa tem uma cara de progressivo e tem até uma cara de pré-progressivo, pré-prog do começo dos anos 70. E aí eu noto nessa música também uma influência do primeiro UFO, do primeiro UFO, que é o UFO que o pessoal chama de UFO britânico ainda, que é o pré-Michael Schenker, né? Que é... Bom, você vê que tem no segundo solo de Strange World, tem pedais, né? Muitos pedais, né? O meu solo favorito, o segundo solo de Strange World. E é uma música lenta, né? Uma música com uma cadência totalmente diferente do que você conhece por Iron Maiden. Se você não conhece Iron Maiden, ou se você tem uma noção do que é Iron Maiden, você vai falar, não, música rápida, metal, tal. Essa não. Essa se mantém, né? Se mantém. Porque a Remember Tomorrow também parece que vai ficar assim. Isso. E aí dá aquela porrada, né? Exato. Muda final. totalmente a estrutura. E Paul Di'Anno vai bem também nessa música. Sim, muito bem. Eu gosto muito dessa canção. E agora eu quero chamar para Charlotte the Harlot. É uma música do Dave Murray, né? É verdade. É a única, né? É a única desse álbum. E... Foi ele que criou a Charlotte, será? Então, diz a lenda que foi... não, ela existiu mesmo, existiu, né? Existiu. É verdade, A história continua em 22 Acacia Avenue, no The Number of the Beast. Enfim, nossa homenagem a Charlotte. Mas eu fazia muito tempo que eu não ouvia. E ela começa... Eu fiquei surpreso quando eu estava ouvindo agora recentemente, porque ela começando, meu querido, e o Steve Harris está lá. Ele é muito bom, né? Ele é muito bom. Só... eu tô suspirando. Fazer o quê? Agora, então, eu vou te perguntar. Né? Já que a gente está falando disso, você sabe que eu tenho uma paixão especial por esse instrumento aí, sim, né? Contrabaixo elétrico.
E a minha primeira paixão foi o contrabaixo elétrico do Steve Harris. Do Steve Harris. É assim que eu queria tocar. Com o pé no retorno. Você precisa ter a perna comprida. Eu não sei quanto mede o Steve Harris, né? Mirando o baixo eu ia falar na torcida de novo. Na né? torcida. Não, mas no caso do Iron Maiden é torcida. É verdade, é verdade. Ali, inclusive, uma das maiores torcidas é brasileira, né? É verdade. O Brasil figura entre as maiores torcidas do Iron Maiden. Não, eu vou te contar uma coisa, um rápido parênteses aqui nessa nossa discussão. Eu já vi vários shows do Iron Maiden e tem músicas que são recebidas de uma maneira que parece que o seu time fez gol mesmo, né? Sabe? Quer ver uma que eu me lembro bem? The Evil Dead Men Do. As pessoas do meu lado começaram a se abraçar. Se eles não tocam essa música, eles saem de lá, eles são apedrejados mesmo. Aqui no Brasil é isso aí, você falou a verdade. Essa música, eu não sei porquê. Não, a música é boa, eu gosto. Mas enfim, assim, mas não sei porquê aqui no Brasil é mandatória essa música. Entre outras tantas, algumas a gente vai até falar hoje ainda, mas é incrível, porque isso que você falou da torcida, no caso do Iron Maiden, no caso do Kiss, de tantas outras, mas no caso do Iron Maiden é impressionante. E aí eu vou te fazer a pergunta para a gente fechar esse lado A. Quantas bandas no mundo têm o direito de fazer uma música com o nome da banda e tocar essa música até hoje, hein? Parece que tocaram todas as vezes. Então, não tem uma história dessa? Tem uma história dessa. A música título parece que eles em todos os shows eles tocam. Desde sempre. Desde sempre. É incrível. E assim, a gente acabou não falando, né? O porquê desse nome. Iron Maiden. A Donzela de Ferro, a Donzela de Ferro, que é um instrumento de tortura e também a Margaret Thatcher. Mas assim, não era. Foi por causa do instrumento de tortura mesmo. Mas tem a famosa capa do... É do Sanctuary? É do Sanctuary, né? Pode ser que tenha... Que tem o Ed em cima dela, esfaqueada. Você tem várias capas de EP do Iron Maiden com referências a Margaret Thatcher. Tem, né? o Women in Uniform, né? Que é um cover, né? Que é um cover. Então tá na hora de a gente falar uma coisa também, né? Entram na história da música, nesse momento, Ed e Derek Riggs. Né? Ed é o mascote, né? Que está em todas as capas. Aliás, curiosamente, não está no The Soundhouse Tapes. Né? Não. Soundhouse Tapes, a capa é a banda ao vivo. Uma capa vermelha com a foto da banda. Isso, e o Derek Riggs, ele era responsável pela iluminação do palco, né? E ele que criou e desenvolveu, né, os primeiros Eds. E, na verdade, o show era muito tosco na época, né? Porque eram uns rapazes com máscara de caveira, aquele cabelo meio, né? Sim, é verdade. Mas será que eles sabiam também que o Ed ia se tornar o que se tornou? Porque depois virou produto, virou brinquedo, virou miniatura, virou jogo de videogame. Virou RPG. Sei lá se virou. Tô falando que deve ter virado. Os caras do Iron gostam muito de futebol, né? E a cada ano, depois de um certo tempo, passaram a lançar camisas no formato de camisa de futebol. Então, o distintivo da banda é o rosto do Ed também, né? Aliás, o Steve Harris é torcedor do West Ham. Né? É verdade. No baixo tem o adesivo do West Ham e tudo mais. Mas, enfim, né? Voltando ao seu ponto, tem várias referências a Margaret, a história... o Phantom of the Opera é uma capa também, né? O Ed tocando órgão, né? Então tem referências à história recente e à história passada, principalmente esses primeiros álbuns, né?
E tem também a história da própria banda, né? A história do próprio Ed, porque o Ed acabou tendo uma vida própria. Tanto que no lado B a gente vai falar de uma outra situação do Ed, que então teve uma pequena cirurgia. Né? Foi só lobotomizado. Lobotomizado. Mas uma simples lobotomia. Sim, não tem, sim. né? E vive de até rotina. hoje. Isso. Enfim, Ele precisou, né? Foi uma operação bem sucedida. Foi. É hora de virar o disco, então? Vamos lá, né? Fazer o quê? Velha Escola, terceiro episódio, e a gente continua. Agora a gente vai fazer um processo um pouco diferente, porque a gente já virou o disco no lado A. Então a gente vai fazer aquela... Nossa, isso é uma memória afetiva para mim maravilhosa, que a gente vai tirar o disco da vitrola, colocar no envelope, colocar na capa e colocar um outro disco que eu não vou falar o nome, a gente já esbarrou no nome dele no lado A, né, do nosso episódio de hoje, mas eu não vou falar o nome ainda. Eu vou te fazer a seguinte pergunta, meu caro Luiz Alberti. Imagine-se, né, nos anos 80, quando você comprou esse álbum ou ganhou, sei lá, aí você coloca lá no picape, né? Bota pra rolar e ouve isso aí, ó. Que a gente não teve contato com o disco quando o disco foi lançado, né? Aí você fala, gente, os caras, a minha banda preferida lançou um disco, vou lá, compro, boto para colocar, boto para ouvir e me sai o baterista novo tocando isso aí. O que a gente faz? Coragem, né? O cara chega e já dizendo o que veio, porque ele começa a música, como vocês ouviram, e logo em seguida aquele riff maravilhoso, Where It Goes There. Where It Goes There. Estamos falando de Peace of Mind, que é um disco lançado em 16 de maio de 1983. Agora é o seu. O primeiro lado foi o meu, né? Esse é o meu. Esse foi, inadvertidamente, né, o primeiro disco do Iron Maiden que eu tive. E como costumava acontecer na época, né? A gente chegava na loja de disco, olhava a capa, falava, esse deve ser legal, tá muito caro. Não tá muito caro, então vai ser esse, né? O bom é que a gente viveu uma época em que quase tudo era bom, né? Quase tudo era bom e tudo... A gente tinha pouca chance de errar. Exatamente. E quase tudo tinha capas muito interessantes, muito legais. As capas faziam diferença porque, pensa você, eram vinis, né? Eram coisas grandes, né? Eu me lembro que esse disco, mesmo na versão brasileira, que a gente comprava nas boas casas do ramo, era em formato gatefold, Sim, né? Era a capa que abria, correto? Sim, era. E tinha as letras, agora não lembro se na parte esquerda ou na parte direita, mas a outra parte tinha a foto dos membros da banda sentadas num banquete, né? E no prato principal era um cérebro. Era um cérebro, porque... Aliás, é curioso. Vamos começar já falando do nome do disco e envolvendo todas as coisas aí, porque o Ed foi lobotomizado, né? Isso. A gente já falou, a gente já deu esse spoiler no primeiro Então, na lado. capa, ele está num ambiente bem protegido. Protegido é uma boa palavra. Isolado, né? Isso, com certeza. É uma coisa ali que, assim, muitos invejam, né? Ele numa camisa de força, né? Com a calota da cabeça ali colada e parafusada. Parafusada, Isso, na verdade, não é colada, parafusada. E uns estofados, uma coisa assim, né? E ele ali, como sempre, muito dócil, né? O Ed é uma pessoa muito dócil, a gente percebe. Eu não sei se é uma pessoa, mas é muito dócil. Enfim, ele é o dócil alguma coisa, né? E tem um trocadilho no nome desse disco, né? Porque não é Peace of Mind de paz de espírito, né? É peace, né? De pedaço. De pedaço. Né? Pedaço de Uhum. mente. E aí isso faz ligação com o cérebro ali dentro do gatefold, como você falou. Uhum. E o mais curioso de tudo, para mim, né? É maravilhoso isso. Eu vou fazer uma piadinha agora que ninguém vai rir, mas enfim.
é que também nós temos um lanche do McDonald's feito de cérebro, né? Que é o primeiro disco dele, o McBrain. Excelente Então, trocadilho. também temos esse cérebro aí Você entrando. está convivendo muito comigo. Isso pode ser ruim para você. Pois é. Pode ser o ruim meu, pro o futuro meu desse McBrain podcast. tá ficando meio, né? Me chama a atenção fazer uma comparação com o primeiro disco. O primeiro disco do Iron, que a gente abordou agora há pouco, era uma capa simples, com Ed numa cidade, né, numa rua, numa viela, e atrás a foto da banda ao vivo. Sem grandes produções, né, os nomes das músicas, o produtor, enfim, aquela coisa extremamente básica. E esse disco é muito luxuoso, né? Do ponto de vista de quem, naquela época, nos anos 80, admirava muito as capas. Eu me lembro que tinha um trecho da Bíblia, né? Sim, do Apocalipse. E daqui a pouco a gente Só vai revelar por quê. Ah, tá. Né? Ok. E daqui a pouco a gente vai revelar por quê que tem aquele trecho do Apocalipse. Isso. Bom, então a gente está falando de um disco que tem um vocalista ainda novo, é o segundo disco do Bruce, né? Um guitarrista ainda novo, é o segundo disco do... Não, o terceiro, né? Porque o Adrian tocou no Killers. Tocou no Killers também. O terceiro disco do Adrian Smith e o primeiro disco do Nico McBrain. Nico McBrain. E tem uma outra pessoa que é importante aí também, e está em seu terceiro álbum, que é Martin Birch, produtor dos clássicos do Iron Maiden. Sim. Né? Do segundo até, se não me engano, Fear of the Dark, a parceria do Martin, que era um cara ligado a EMI, tinha produzido Deep Purple, tinha produzido Whitesnake na fase boa, né? Entre outros. E começou essa parceria no Killers e deu uma bela diferença, né? Fale sobre o lado A de Peace of Mind. Antes. Eu tenho algumas revelações a fazer. Vamos lá. É um paradoxo. Tá? Qual o paradoxo? Mas nós gostamos de coisas assim, gostamos de desafios, né? Tá. Então eu vou deixar aí você um pouco bugado. Para mim, o melhor disco do Iron Maiden de todos os tempos é o Killers. Sim, me lembro de você falar isso há tempos. Sim, então você vê como eu sou uma pessoa autêntica, né? Coerente. É, coerente. Coerente. Também, Não que eu não possa mudar, sei lá, amanhã, né? Eu posso achar que, sei lá, o No Prayer for the Dying passa a ser o primeiro disco mais importante. Tail mais... Gunner é uma boa música. Climbing to the sky, never wonder why. Bom, segundo melhor disco do Iron Maiden, Iron Maiden, certo? Coerente com a sua visão de vocalista, inclusive. Talvez, não sei, né? Talvez seja só uma coincidência, mas O pessoal lá fora tá lá. já estão começando agora a ficar um pouco mais, né? Já estou Agressivo. olhando. Ameaças já estão aumentando. E o terceiro melhor disco para mim, aí que vem a revelação, não é um disco, é um combo. Para mim Combo. é Peace of Mind, Power Slave e The Number of the Beast. Peace of Mind, Power Slave, The Number of the... Não nessa ordem. Eu acho Sim, que inclusive porque- é a ordem contrária. Eu falei Tá. do menos interessante para o mais. Aí vem o paradoxo. Mas para mim, esse combo é melhor do que os outros dois discos. Tá difícil de entender hoje. Tá difícil, Né? por isso eu disse que era um paradoxo, né? Mas, veja só, esses três são vou usar uma expressão boba, lugar comum, mas são a espinha dorsal do que foi o Iron Maiden nos anos 80. sim. Né? Os três com o Bruce, os três primeiros com o Bruce. E se você colocar esse combo versus o combo dos dois primeiros, né? Eles são muito diferentes. Muito diferente. Pode até... Não, vamos ficar com os dois. Eu ia colocar até o Made in Japan para ajudar, né? O combo do Paul. Por favor, né? Velha Escola 92 no Instagram. O que você acha? Põe lá a sua opinião, você é fã de Iron Maiden, se você é da torcida da curva sul ou da curva norte, né? Se você é fã do lado de cá ou do lado de lá, manda a sua Pois opinião, corrija a gente se a gente estiver errado, acrescente. Eu sempre estou errado, então pode me corrigir. Mas, e se eu estiver também, a gente O faliu. problema né? é que quando eu digo que eu estou sempre errado, eu estou dizendo que eu estou certo nisso. Então né? Mas, enfim, é uma contradição É uma também, contradição é um paradoxo. também. Você vê, eu estou paradoxal hoje. Vamos à lista de músicas do lado A. Vamos lá. Where It Goes There, Revelations, Flight of Icarus e Die With Your Boots On. Por favor. Pois é. Where It Goes There já falamos. Podemos falar a noite Falamos, inteira, o não, dia quer dizer, inteiro. já falamos, mas não falamos ao mesmo tempo. Que Porque música espetacular. é espetacular, né? A gente pode falar, salvo engano aí, deixa eu ver, acho que não tem engano não. Acho que todas essas músicas têm alguma referência ou à literatura ou
a história. ao cinema. Ao cinema, né? é verdade. Essa aí, por exemplo, é um filme, né? Where It Goes There é um Where It Goes filme. There. Refere-se a um filme. E de todas as músicas que começam discos do Iron Maiden, essa é a minha preferida. Where It Goes There é uma coisa assim sensacional. É épica. É. E eu posso chamar atenção para o solo, voltando à questão do duelo das duas guitarras, me parece um solo muito distinto do solo normal que se espera de uma banda de heavy metal dos anos 80. Não é necessariamente um jogando pro outro e voltando, mas é uma harmonização, aí mais uma vez aquela história de Wishbone Ash e tudo mais, mas é uma harmonização que deixa a música ainda maior, mais encorpada, mais épica, mais mais gloriosa, eu podia dizer assim. Porque você se sente lá nas alturas mesmo, na parte do solo de Where It Goes There, na minha opinião. Estou sendo muito subjetivo, mas é o que me passou lá atrás e eu sinto isso até hoje. Concordo plenamente. Bom, agora vamos à questão da coerência, porque já que você está contraditório, eu me lembro de você ser um grande defensor de Revelations desde o começo. Desde sempre. Desde né? sempre. É. Continua assim? Sim, é uma música muito boa. A gente até falou muito dos discos ao vivo, né? E eu adorava essa música no Live After Death. É a música do Bruce Dickinson, né? É a cara dele, foi ele que fez inteirinha. E essa música também tem a referência ao Chesterton, a primeira estrofe da música. E é uma música um pouco, mexe com o ocultismo, coisas do tipo. E assim, a letra dela fica bastante aberta a interpretações. A interpretações. E tem essa referência ao Apocalipse. Revelations em inglês é o livro do Apocalipse. Né? E aí tem esse pequeno trecho do Apocalipse impresso no disco, só que eles trocam pain por brain. Mas faltou esse brain, né? Esqueci de falar desse. Tem essa sacada também, bem lembrado. Bom, agora é eu que vou comprar a briga com a arquibancada. Eu não sei se você vai concordar comigo, porque eu não me lembro dessa discussão lá atrás, mas aí vem Flight of Icarus. Fly on your way, like an eagle, fly as high as the sun. On your way, like an eagle, fly, touch the sun. Yeah. Que tem videoclipe, né? Tem EP Acho também, single, compacto, com arte do Ed voando e pá. Agora eu vou arrumar briga e vou sair daqui. Você vai dizer que você prefere o Ícaro do Biafra. Voar, voar, subir, subir, ir por onde for, descer até o céu cair, ou mudar de cor, anjos de gás, asas de luz. Não, o Ícaro do Biafra é outra proposta. Voo de Ícaro, belíssima canção também, Biafra, né? O nosso seguidor do podcast e tudo mais, mas não, eu queria ter a experiência de ouvir essa música com outro vocalista, porque eu não gosto do vocal do Bruce Dickinson, especialmente no refrão nessa música. Pronto, falei. Não vou mais falar mais nada hoje. Eu falei bem do Paul Diano, não falei mal do Bruce Dickinson, né? Então, eu te talvez dei, talvez eu apanhe menos. Eu joguei na área, agora você decide se faz o gol ou se fura. Não, eu adoro o Bruce Dickinson, gente. Ô, pessoal, adoro o Bruce Dickinson. Não, Bom, não é a minha música preferida do Iron Maiden, mas, assim, não é a minha pior, não é a minha menos preferida. A minha pior é boa, né? Eu gosto da construção dela, eu gosto do clímax dela, né? Que, inclusive, né, você vai dizer que é um horror, porque a música acaba com um grito terrível do Bruce Dickinson, né? Que eu entendo, simboliza ali o Ícaros pegando fogo e caindo, né? Eu não sei, assim, eu sempre gostei de rock progressivo, eu sei que eu não estou falando de rock progressivo aqui, mas assim, esse disco é totalmente, em termos de letra, ele é totalmente, tipo, esse disco podia ter sido feito pelo Rush, por exemplo. Dialoga, né? muito. Totalmente literário, totalmente, assim, esse aí nesse caso, quem não sabe, né, isso aí refere-se a uma história da mitologia grega, né, o voo de Ícaro, que é o
o rapazola lá que queria voar muito alto. Ousado, né? Ele é uma metáfora da ousadia humana, do engenho humano querendo desafiar as leis da natureza, né? Mais ou menos por aí. E aí as asas dele chegam muito perto do sol, ele se queima e cai, morre, enfim. Terráqueos não voam. Icarus, Born on Wings of Steel. Me lembrei agora, uma música do Kansas. Ou Kansas, né? Searching for the rainbow's end. It's so far below me. I'm here alone and I won't come down. No more. No, no, no. Sail on. Sail on. I will rise and say to me the dawn. É rock progressivo americano. E é uma boa outra versão da história de Ícaro, rock progressivo. Se você não se lembra, ouça. Se você que está ouvindo a gente não conhece, ouça especialmente a versão ao vivo, porque é uma baita de uma música. Steve Walsh é um baita de um tecladista e vocalista. Mas enfim, Die With Your Boots On. Pois é. Essa é a música que eu, digamos, né, um standard do Iron Maiden, que eu não sou muito chegado, não, para ser sincero. Mas não tem como fugir. Eu acho que esse disco a gente tem que falar das letras, né? E a letra eu acho bem interessante. Porque é uma letra que fala um pouco da necessidade do homem de saber do seu próprio fim. Ou da necessidade do homem de calcular o próprio fim, o fim dos outros, enfim, fim do mundo, o fim da própria vida. E o que essa música diz é assim, se você vai morrer, não se preocupa com isso, sabe? Morra do jeito certo. Eu gosto por causa disso. Eu sou fã bastante desse álbum, nessas músicas que eu gosto menos, por causa mais da letra do que da música propriamente. E não é uma música ruim, assim. Ela só não é das minhas preferidas. Ela só não é uma das melhores. Mas, e outra, voltando a falar de Flight of Icarus, respeito a história, conheço a história, entendo a importância e tudo mais. Mas, enfim. A gente não precisa gostar das mesmas coisas o tempo todo. Não. Né? E a gente resolve isso, né, na violência. É lógico, é uma coisa sempre. Bem interessante. Se o lado A tivesse só as duas primeiras músicas, pra mim tava ótimo. Mas enfim, vamos lá. Por mim também, tá? Não vou dizer, né? Podia ser um EP, né? Podia ser um EP. Bom, virando o disco, aí a gente tem uma espécie de hino nacional do Iron Maiden. Ou uma espécie de cerveja. Uma espécie de cerveja. You'll take my life, but I'll take yours too. You fire your musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. Ó, por favor, hein, não me queiram mal, mas sabe qual é um problema de um show hoje do Iron Maiden? Eu vou te explicar. Quase toda música tem a sua cenografia. Então, dependendo de quantas vezes você já viu um show do Iron Maiden, você sabe quando tal música vai ser executada. E isso tira um pouco da graça, da surpresa. Porque The Trooper é uma música que começa começando. Esse riff é sensacional. Então eu me lembro de uma das... Inclusive faz parte da nossa vinheta. Faz parte da nossa vinheta. Tão sensacional que ele é. Olha o respeito que a gente tem. E nas últimas oportunidades que eu vi um show do Iron Maiden, eles, em todas as músicas, trocavam o fundo do palco. E aí, óbvio, as luzes se apagam, mas se você está perto e tem um certo ângulo, você vê o fundo do palco sendo trocado e vê o contexto de The Trooper. Né? O Bruce até veste uma roupa, segura a bandeira, porque ele é um showman também, né? Usando aquele conceito do episódio passado. E eu acho que The Trooper tinha que começar, sabe? Ninguém tinha que te avisar. Fantástica, poderosíssima, curta, né? Para os padrões do Iron Maiden. E dá o recado. Eu não tenho o que corrigir dessa música. Queria ter composto uma música assim. E uma história também fantástica, né? A história de um soldado que resolveu enfrentar o exército russo. Né? É uma coisa baseado num poema também do Lord Tennyson,
que foi feito para esse episódio e esse poema ficou famoso na época ainda e foi usado para dar moral às tropas britânicas lá na Guerra da Crimeia. Note, você que está acompanhando o nosso podcast, a importância do Bruce Dickinson nas letras do Iron Maiden. Você pode ver a diferença né, desse para o primeiro. O primeiro disco era um exibicionista, era uma prostituta. Isso. Era, sei lá, eu quero ver. Viver livre. Quero ver cores diferentes no céu, né? Quero viver livre. Quero viver livre. Era uma coisa bem ursinhos carinhosos, o primeiro. Ursinho carinhoso punk. Pois é, um ursinho carinhoso exibicionista. Enfim. Então tá na hora, já que você falou em cores, está na hora de eu fazer uma pergunta. Por quê? Mas por que? Alguém me explica, os caras do Iron Maiden naquela época se vestiam tão mal? Por que eles usavam calça de ginástica com meião por cima e regata colorida, gente? Mas aquela regata que vinha até o umbigo com o decote, assim. Por quê? Por que precisava, gente? Não sei. Porque assim, acho que isso não era... Nem na época era bonito isso, né? Então, não era sexy, não era bonito, não era assim, nada. Não, vocês vão bem pra caramba. O Steve Harris com aquele pezão, aquele tênis pony, né? Branco, de cano alto, e aquela calça listrada, colada, assim, um meião por cima. Será que não era para fazer um contraponto ali com o Jaqueta de Couro, Judas Priest? Isso, e mesmo o Iron Maiden... Do começo, que era Jaqueta de Couro também. Pode ser, não sei. Eles estavam querendo, talvez, como muitos, né? Inclusive, de certa forma, tocamos nesse ponto do King Crimson. Quer dizer, não falou tanto nesse sentido, mas falamos. Os anos 80 despertaram muitas coisas esquisitas nas pessoas, né? Então, eu imagino que Bom, a gente falou... não falou, mas poderia ter falado também no primeiro episódio sobre o que foi, o que teria sido, talvez, o Led Zeppelin nos anos 80. Mas, enfim... Já estou divagando demais Robert aqui. Plant deu uma... ele deu uma ideia. Ele deu. E então, acredito que possa... Né, em vez deles fazerem isso no som, porque o som deles continuou muito regradinho e pesado, né? Talvez eles tenham feito isso nos costumes, no vestuário. Nos costumes. Né? Não, isso tem um mérito, né? Eles não mexeram na... Entraram os sintetizadores em Summer in Time, né? A carreira do Iron... Teve altos e baixos, mas sempre foi muito coerente. Sim. Né? Muito coerente. Still Life. Something draws me there. I don't know what to do. Oh, they drain my strength away. Oh, they're asking me to stay. Nightmares, spirits calling me. Adoro, gosto muito. Acho uma Still música Life. muito sofisticada também. Além de letra, música. Né? E ela é bastante ilustrativa, né? Assim, Visual. Isso, exatamente. Essa é a palavra. Ela tenta descrever ali uma cena de um filme de terror, né? Bem uma cena, assustadora. o rapaz vê umas coisas acontecendo num lago ali e resolve chamar a companheira dele e se joga no lago ali. Atrás de respostas. Né? Pode ser, sim. Pode ser. Esse Iron Maiden acho que faz todo sentido. Bem progressiva também. Sim. Formalmente, né? Pois, sim, sem dúvida. Bastante ilustrativa. Essa talvez seja a música mais até do... Eu acho difícil falar isso, porque The Trooper também é. Revelations é sensacional também nesse sentido, né? Mas talvez combine mais com a descrição que o Bruce faz, talvez combine mais com a música, né? Para dar para mexer com o seu imaginário, talvez. Imagina, experimenta ouvir The Trooper no escuro, né? E Still Life no escuro. Qual que vai te causar mais impacto? Verdade. Com certeza é Still Life. Né? Mas a gente esqueceu de falar do interlúdio, né? É verdade, uma pequena frase, duas pequenas frases num idioma que você desconhece, até porque está rodado ao contrário, né? Então você teria que rodar o disco ao contrário para você entender. For who said the thing with the three bones? Good metal with thing you won't understand. E aí tem um burp. Burp, né?
E a gente pesquisou, né? A frase é do Nico, né? O Nico fala e é uma obra de arte dele mesmo, né? Ele... ironizando um dos grandes ditadores, eu não estou elogiando, tá? Não estou grandes ditadores no sentido de impacto negativo para a população. A gente vai fazer um episódio aqui dos grandes ditadores. Nossa, ainda. A gente está arranjando vários. Não, realmente a gente quer ser muito amado mesmo. Né? Desfrutem bem seus últimos dias de liberdade, terráqueos, pois logo irão lamentar sua estupidez. Mas o Idi Amin, né? E a frase é: não mexa com coisas que você não compreende. Não mexerei. Não mexerei. Muito menos eu, imagina. Juntando Idi Amin e Nico McBrain ao contrário. Então, porque o Nico McBrain é uma pessoa amável. Além de talentosíssimo, ele é amável. Mas ao contrário, aí eu não sei, ao contrário, né? Eu já tenho um pouco meio... Eu já fico o pé atrás, sei lá. Ou na frente, já que é o contrário. Sim. Não sei. É uma coisa meio Twin Peaks. Quest for Fire. Quest for Fire, baseado num filme muito louco, que não tem nenhum diálogo. Não sei se você chegou a ver esse filme, você viu? Em Busca do Fogo? Não, me lembro. É um filme que se passa na pré-história. Posso ter visto, mas não me lembro. Tem lá sei lá, os Neandertais, o que é aquilo lá. A proto-história da humanidade. E aí, assim, a descoberta do fogo mesmo. Música, eu acho que essa música é uma música menor do disco, né? Uma música assim, realmente é simpática, compõe. E se você viu o filme, acho que ela é legalzinha. É legalzinha. Né? Fica mais legal. Sand and Steel. Sand and Steel, baseado na vida do Musashi, é isso? Musashi. Musashi, é o samurai. O samurai. E... Eu ia falar herói, não deixa de ser, ué. Né? Especialmente depois que foi romantizado. Sim, então. Pois também é uma música que eu considero por aí. É aquele heavy metal dos anos 80 rápido, né, curto, deu o recado e foi embora. Isso. Eu acho que não tinha também grandes ambições com essas duas músicas que a gente acabou de falar. Eu vejo bastante assim, cada um ali contribuiu com um pouco do que gostava, fez uma música com temas, né? E deixou para o final a grande... Agora, por falar em deixar para o final, temos uma ponte absolutamente involuntária, porque o agente Dale Cooper, né? O agente Dale Cooper, o ator que faz o agente Dale Cooper... é o personagem faz o personagem principal. Pô, não, mas é demais isso. Gente, né? Ó, é incrível. Saímos em alto nível aqui. To Tame a Land. Que não deveria se chamar To Tame a Land. Deveria se chamar Dune. Dune, porque é inspirada no livro, na verdade. O filme foi feito depois. Foi feito depois e dirigido pelo David Lynch. O autor do livro é Frank Herbert. E aí, depois da música já em nível avançado de produção, o staff do Iron Maiden foi buscar, com o Frank Herbert, a autorização para usar o nome Dune. E o Frank Herbert, ele falou que não gostava de heavy metal e muito menos dessa banda Iron Maiden. Ou seja, vocês não vão usar o nome da música. O legal é pensar que eles já tinham feito toda a música, né? Já estava tudo prontinho, só faltava disso, só faltava isso. Eles falaram, bom, e agora? O que a gente faz? Então, ao invés de a gente chamar de Planeta Duna, a gente vai simplesmente falar que é uma música que conta a história da conquista de uma terra, né? To Tame a Land passou a ser o nome da música, que é mais uma mão cheia do Iron Maiden no rock progressivo. Sim, nossa, ainda mais falando de ficção científica, né? Sim. A gente já falou aí das outras músicas, mas essa realmente é fincar o pé ali mesmo, né? E por falar em Planeta Dune, ela tem muitos picos e vales, né? A música. Tem, é verdade.
elementos de várias... Aliás, eu acho que a To Tame a Land é a primeira música deles, que é uma música com claramente com uma proposta épica, que é a música de final de disco, né? Que depois repetir-se-ia em Mother Russia, repetir-se-ia em... Talvez eles tenham começado isso, de certa maneira, com Hello Be Thy Name. Isso. Né? Porque aí realmente é a última. É a última, né? E também é uma música que tem vales e picos também, enfim. Enfim, o que eu queria dizer é que é uma música claramente com uma ambição de ser um épico, de ser uma coisa um pouco maior do que simplesmente uma canção. Né? Eu vou dizer uma coisa que é meio maldosa pro David Lynch e pro De Laurentiis, mas eu entendo que a música sobreviveu muito mais que o filme ao teste do tempo. Eu gostei do filme, eu vi adulto. Eu não vi a época adolescente, eu vi adulto. Eu fui ver no cinema esse filme. Olha isso, gente. Então a gente tá falando de anos 80 ainda, né? Ou já 84. 84? Passou no Brasil provavelmente em 85. Isso é velho, hein? Eu fui ver, assim, né? Eu tinha 2 anos de idade. Veja de novo. E aí a gente volta a conversar nesse mesmo Você estúdio. sabe que vai ter agora, né? Vai ter uma versão nova do Duna, né? Vai. Porque nesse momento não dá para prometer nada, mas vai, né? Eu li que as coisas estavam encaminhadas para, né? Eu não sei exatamente em que ponto que pararam. Talvez falte só um tempero. Um tempero. Alimente-se bem. Bom, é hora de ir embora, né? Depois dessa, inclusive, é hora de ir embora, né? Pois é. Vamos, né? Fazer o quê? Mais uma vez. Voltamos no episódio 4 e muito obrigado a todo mundo que está nos apoiando e vem coisa nova por aí. Fomos. Esse tempero foi violento.